Pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês processualmente como que funciona a ação de alimentos. Bom, coletadas as informações, juntada aí as provas, né? Nós damos entrada na ação de alimentos na vara de família, que é o juízo competente para julgar ações de alimentos, né? Então, como que vai acontecer? Vai depender do juízo, se ele vai aplicar o procedimento da lei de alimentos ou aplicar o procedimento do Código de Processo Civil. O que acontece? Se nós tivermos um juízo que vá aplicar a lei de alimentos, nós teremos uma audiência una. O que é a audiência una? É uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Professora, tudo isso num dia só? Pois é. Qual foi o intuito do legislador nesse sentido? Foi justamente trazer celeridade ao procedimento de alimentos, ao procedimento na ação de alimentos. Então, nós trouxemos aí esse procedimento tão célere, né, quando se fala em audiência una, que é o procedimento da Lei 5478, da nossa Lei de Alimentos. A audiência una, ou seja, audiência de conciliação, restou infrutífera a conciliação, ato contínuo, passa-se aí para instrução, para definir o percentual que ficará fixado, tá? Após a instrução, o juiz profere a sentença, fixando então o valor dos alimentos. Antes disso, vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram dos alimentos provisórios, né? O que acontece? Nós podemos, lá na petição inicial, por que eu estou dizendo podemos? Porque o advogado precavido, ele vai pedir os alimentos provisórios, né? Por que ele é precavido? Porque, na verdade, a lei já determina que o juiz, ao despachar inicial, ele vai despachar também acerca dos alimentos provisórios, ou seja, é um dever do próprio juiz falar sobre os alimentos provisórios. Os alimentos provisórios, gente, nada mais são do que aqueles alimentos que são estipulados antes de se ouvir a outra parte, somente com base na prova que o requerente juntou aos autos, tá? Somente com aqueles documentos que quem está pelo requerente juntou. Então, se eu tiver, quanto mais documentos eu tiver para instruir esse inicial, melhor. Se eu tiver comprovação de renda do requerido, melhor ainda, porque o juiz já vai ter um patamar, né? Ele já vai saber qual é a possibilidade daquele pai, né, ou daquela mãe de pagar. Então, ele vai verificar a necessidade de quem pede e a possibilidade com base naquelas provas rasas ali, naquelas provas iniciais que foram acostadas na própria petição inicial. Inaudita altera par, exatamente, sem ouvir a outra parte, tá? Então, estes são os alimentos provisórios, aqueles que são deferidos antes da audiência, antes da primeira audiência. Quando a parte requerida recebe a citação, ela já vai, a partir daí, tomar ciência daquela ação e também de que existe um percentual fixado, né, provisoriamente, para que ele passe a depositar para aquela criança ou para aquela parte que esteja necessitada dos alimentos. Então, estes são os alimentos provisórios, né? Aqueles que são deferidos aí antes mesmo de ouvir a outra parte, tá ok? Os advogados da parte autora costumam sempre pedir para quê? Só para dar uma lembradinha aí no juiz, né? Excelência, vamos lá, não esquece de deferir aí os nossos alimentos provisórios, porque
A criança, ela não vai aguentar esperar até o final da sentença para comer, né? Então, a gente sempre tem essa medida de cautela aí, de pedir os alimentos provisórios, para que a gente tenha aí um despacho favorável antes mesmo que venha uma sentença definitiva, tá ok? Isso aí é um conteúdo de suma importância pra gente, tá bom? Vamos lá. Falando em sentença definitiva, é importante lembrar que, embora nós tenhamos uma sentença na ação de alimentos, nós temos uma diferença em relação a essa ação de alimentos. O que acontece na verdade, gente? Nós estamos falando de quê? De trânsito em julgado, né? Trânsito em julgado. Professora, trânsito em julgado, mas trânsito em julgado é tão óbvio. Por que a gente vai falar em trânsito em julgado? Porque a lei de alimentos, o nosso tema alimentos, ele é um tema muito peculiar, tão peculiar que nós precisamos parar para refletir acerca do trânsito em julgado nas ações de alimentos. Sabe por quê? Por que existe revisional de alimentos? Por qual motivo nós temos o direito de entrar com uma revisional de alimentos? Sabe por quê? Justamente porque a nossa lei de alimentos trouxe uma especificidade lá no seu artigo 15, que diz o seguinte: a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da modificação da situação financeira dos interessados. Ou seja, quando eu falo de situação financeira dos interessados, eu estou falando que essa decisão ela pode ser revista tanto para majorar quanto para minorar aquele percentual que ficou fixado. Mas, professora, você está me dizendo que a lei de alimentos trouxe no bojo do seu texto que a decisão judicial de alimentos não transita em julgado? A lei está dizendo isso, mas nós vamos aprofundar no estudo acerca desse trânsito em julgado. Gente, o que acontece? Essa sentença proferida na ação de alimentos, na verdade, o que o legislador quis nos dizer? Ele quis nos dizer que essa sentença, ela não faz coisa julgada material, tá? Mas apenas coisa julgada formal. É isso que o legislador está nos dizendo. No sentido de que se sujeita a reexame ou revisão. Por isso, acontece a possibilidade de termos uma ação revisional de alimentos, independentemente do esgotamento de todos os recursos. Esse é o trânsito em julgado diferenciado na ação de alimentos, tá? Esse dispositivo, gente, ele foi muito criticado doutrinariamente, né? As ações de alimentos, segundo o posicionamento da doutrina majoritária, elas fazem sim coisa julgada, né? Diferentemente do que diz o artigo 15. Porém, o que acontece? Nós tivemos aí um erro formal nesse artigo em relação ao seu conteúdo. Não é que não faz coisa em julgada, não faz coisa em julgado material, né? O que acontece? Nós temos aí a coisa julgada formal. Por quê? Porque nós podemos ter a alteração daquela sentença. É tanto que, quando nós vamos entrar com o cumprimento de sentença, né, com a execução dos alimentos, eu preciso do que, gente, para entrar? Cadê o pessoal aí da prática? Eu preciso da
certidão do trânsito em julgado, né? Eu preciso ter certeza que aquela decisão ela já está apta para quê? Para ir para um cumprimento. Então vejam aí na propriedade aí dessa situação. Então, a sentença proferida em ação de alimentos não faz coisa julgada material, mas sim coisa julgada formal, tá? Então vamos lá. O que é o trânsito em julgado? Só para a coisa julgada, só para vocês relembrarem aí, né? Para quem tá meio esquecido, do que você tá falando, professora? Coisa julgada, gente, ocorre quando a sentença judicial, ela se torna o quê? Irrecorrível, né? Ou seja, ela não vai mais admitir interposição de qualquer recurso. Qual é o objetivo da coisa julgada? É justamente dar segurança jurídica às decisões judiciais. Segurança jurídica é tudo que eu preciso, né? Para quê? Para que se evite que os conflitos se perpetuem no tempo. Se eu não tenho algo que tenha fim, como que vai ser? Esse é o trânsito em julgado, isso é uma coisa julgada. Por isso eu não posso ter um trânsito em julgado, eu não posso dizer lá na lei de alimentos que essa sentença ela nunca vai transitar em julgado. Não é isso, né? Ela transita em julgado, mas ela faz o trânsito em julgado que formal e não material, a ponto de ser imutável, porque ela pode ser modificada devido ao seu caráter, seu próprio caráter, né? Alimentar. Eu vou depender sempre da possibilidade da necessidade. Então eu tenho a chance de modificar. Por essa modificabilidade é uma coisa julgada formal, tá ok? Quando a sentença ela não pode ser alterada dentro do mesmo processo, mas ela pode ser discutida em outra ação, tá? Então, essa é a diferença aí em relação à nossa sentença na ação de alimentos. Quando eu falo em alteração, que tipo de alteração é essa? Bom, na revisional de alimentos, que é uma outra ação, uma ação apartada, uma nova ação, eu vou ter aí a possibilidade de alterar para majorar, ou seja, vou depender sempre da necessidade do alimentando, nesse caso, né? Ou da possibilidade do alimentar, de quem está alimentando, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí a necessidade do alimentando em caso de doença grave, tratamento prolongado ou passou no vestibular e ingressou numa faculdade em outro estado, né? Então, eu tenho a possibilidade de ter a majoração. E a redução ou minoração do quanto? Quando eu tiver uma acentuada redução nos ganhos mensais do devedor. É óbvio, né? Que ninguém vai entrar com a revisional de alimentos, ninguém que esteja os recebendo para reduzir aquele percentual que esteja recebendo, né? Então, geralmente o que acontece naturalmente, né, é que quem esteja pagando os alimentos tenha tido uma acentuada redução nos seus ganhos mensais e daí parte para uma ação revisional de alimentos para minorar o quantum que ficou fixado. E nós temos uma outra possibilidade que também é uma nova ação, que é a exoneração dos alimentos, ou seja, eu vou acabar com a prestação desses alimentos. Eu não tenho mais o encargo alimentar. Quais são as hipóteses básicas aí para exoneração dos alimentos? A maioridade civil, conclusão de ensino superior, né? A falta da necessidade de quem requer esses alimentos. E a exoneração, ela sempre deverá ocorrer por meio de ação própria. Outro detalhe importante que não se pode esquecer, gente,
A exoneração de alimentos, ela não é automática. Ah, completou a maioridade civil, eu vou parar de pagar. O que que vai acontecer? No mínimo, aquele que está recebendo os alimentos vai entrar com o quê? Com uma execução e cobrar os valores que estão sendo devidos e não pagos, né? Então, não ocorre instantaneamente, não ocorre automaticamente. Aqueles alimentos que foram judicialmente estipulados, eles precisam ser judicialmente exonerados, tá? Eu preciso justificar que o alimentando, ele não está mais necessitando daqueles alimentos. Então, essa exoneração, ela não ocorrerá de forma instantânea. Eu preciso de uma ação própria. E como que vai funcionar esse rito aí da ação revisional dos alimentos? Bom, isso é simples, vai seguir o rito da Lei de Alimentos, né? Lei 5478. Lá no artigo 13 da Lei de Alimentos, a própria lei vem falando que o disposto naquela lei aplica-se no que couber à revisão de sentenças proferidas em pedido de alimentos e as suas respectivas execuções, tá? Então, tanto para revisional quanto para as execuções de alimentos, eu posso aí aplicar a nossa lei de alimentos também, ok?